Olá pessoal, tudo bem? Prazer de novo, sou Rafael Bandeira, sou gastroenterologista e estou aqui para discutir mais uma aula sobre complicações de cirrose, tá? Nessa aula a gente vai falar sobre hemorragia digestiva alta varicosa e síndrome hepatopulmonar, ok? Então vamos lá, começando com HDA varicosa. Então, quando a gente fala de HDA varicosa, a gente fala por sangramento decorrente de ou varizes esofágicas ou varizes gástricas, que são consequências de hipertensão portal. As varizes esofágicas elas são muito mais comuns, sendo que as varizes gástricas aí perfazem mais ou menos cerca de 10 a 30% das causas de HDA varicosa. Então é muito mais comum ser varize esofágica. Rafael, pode ter varize em outro lugar? Pode ter varize duodenal, por exemplo, mas é muito mais raro, tá? Lembrando que isso é decorrência da hipertensão portal. E quando a gente tem varizes gástricas isoladas, isso é uma dica para a gente pensar em hipertensão portal segmentar, tá? Que acontece, por exemplo, quando a gente tem o clássico a trombose de veias plênica, que aí a gente acaba tendo uma hipertensão portal segmentar, a gente forma só varizes gástricas e não forma varizes esofágicas. Mas no paciente cirrótico, habitualmente, quando a gente tem varizes gástricas, na maior parte das vezes elas estão associadas também às varizes esofágicas, tá? E é um tema muito relevante, porque a mortalidade, mesmo com tratamento, é muito alta, gente. A mortalidade em 6 semanas, mesmo instituindo o tratamento, é de 15 a 25% dos casos. Então, assim, morre muito por causa de HDA varicose, tá? E se você não fizer prevenção de sangramento adequado, a recorrência desse sangramento em 1 a 2 anos é de 60% a 70%. Quer dizer, sangra muito, mata muito e recorre muito se eu não prevenir, tá? Então é um tema extremamente relevante, tá? Beleza, Rafael. Tô no meu plantão de emergência, chegou um paciente vomitando sangue na minha frente. O que eu faço? Liga para o endoscopista? Não, gente. Pelo amor de Deus, deixa o endoscopista em paz. Não precisa ligar para ele de cara, tá? Primeiro você tem que fazer é estabilizar esse paciente. Não dá para fazer uma endoscopia num paciente instável, tá? Vai ser pior. Então, assim, monitoriza o paciente e prioriza a estabilização clínica, tá? Tem que proteger vias aéreas. Em alguns casos, dependendo se estiver mais rebaixado, se estiver com muito sangue, muito vômito, muita hematêmese, tem que pensar em intubar, inclusive, esse paciente, ventilação mecânica. Tem que fazer expansão volêmica com cristalóides, tá? Tem que manter essa pressão para cima, tá? Não vai deixar esse paciente ficar chocado, certo? E vai hemotransfundir, só fazer transfusão, o alvo é HB menor que o alvo HB maior que 7, tá? Então só vai transfundir se o HB estiver abaixo de 7, beleza? E aí, Rafael, beleza, estabilizei o paciente, fiz alguma coisa extra de chamar o endoscopista? Fez. Chegou o paciente, você suspeita que seja um HDA varicosa, quer dizer, um paciente cirrótico já, você vai prescrever um vasoconstrictor esplênico para tentar controlar esse sangramento, tá? A gente tem duas opções principais de vasoconstrictor esplênico. A terlipressina, que aí a gente tenta fazer, se o paciente tolerar, 2 miligramas venosos de 4 em 4 horas, tá? E aí depois pode baixar para 1 miligrama de 4 em 4 horas até fechar uns 5 dias, se o paciente estiver evoluído de forma satisfatória. E outra opção também é o octreotide, faz aí um bolus de 50 microgramas e depois deixa uma infusão contínua de 25, 50 microgramas por hora por 5 dias, aí conforme a evolução do paciente. Perfeito? Preciso fazer mais uma coisa? Precisa. Antibiótico profilático para peritonite bacteriana espontânea, tá? Paciente cirrótico que está sangrando, ele tem um alto risco de translocar a bactéria e ter infecções líquido acídico, tá? Então, o antibiótico profilático ceftriaxone ou norfloxacin, tá? A prioridade é pelo ceftriaxone, inclusive algumas referências mais atuais falam que a ideia é usar ceftriaxone, mas que em alguns pacientes, talvez outras referências falam que se o paciente tiver via oral disponível, não tiver com sangramento ativo, tiver estável, você poderia usar o norfloxacin também por 7 dias como opção, mas se na prova eles te derem a opção ou ceftriaxone ou norfloxacin, você vai de ceftriaxone, tá certo? Bom, e aí, gente, deixa eu só pôr a canetinha aqui. Pronto. E aí, beleza, prescrevi, estabilizei o paciente, vasoconstrictor, antibiótico profilático. Aí, gente, aí agora sim você pode ir para endoscopia, tá? E aí vai tentar fazer terapia endoscópica. Geralmente em HDA, no geral, a gente fala que a endoscopia tem que ser precoce, tá? Em até 24 horas, tá? Não precisa ser urgente, abaixo de 6 horas, tá? Mas no caso de, quando eu tenho suspeita de HDA varicosa no paciente já cirrótico,
Talvez tenha alguns trabalhos que mostrem que o ideal aí seria fazer em até 12 horas no paciente com HD, suspeita de HD varicosa. Mas não precisa ser na hora que o paciente chegou. Tá? Estabiliza o paciente, prescreve as medicações, deixa ele na sua mão e aí você parte para a endoscopia, onde a gente vai conseguir fazer as terapias endoscópicas. Tá? Pouquinho para treinar então. Unicamp 2022. Homem de 58 anos, previamente assintomático, procurou por um socorro referindo mal-estar e fezes moles e enegrecia há 2 dias. Quer dizer, ele está melenando, tá? Então ele tem um suspeito de HDA. HDA varicose? Deve ser porque está na loja de HDA varicose, mas por quê? Ele não falou que é cirrótico por enquanto. Hoje teve fraqueza, achou que ia desmaiar, pode ser por causa do sangramento, né? Antecedentes, trauma por acidente de moto em 85 com transfusão de sangue. Quando ele põe transfusão de sangue na década de 80, na época a gente não tinha triagem de vírus de hepatite, até porque nem se conhecia vírus de hepatite direito, né? Então, provavelmente, quando ele fala isso, ele está falando que o paciente tem um alto risco de ter hepatite C, tá? Então, já é o primeiro detalhe que pode ser que esse paciente tenha uma hepatopatia avançada, uma cirrose. Né? Exame físico consciente, orientado, descorado anictérico, PA um pouco para baixo, taquicárdico, telangiectasias em tórax e pescoço. Isso é para falar o quê? É para falar que provavelmente ele é cirrótico. Abdômen um pouco distendido, indolor, fígado não palpável, baço aumentado a 4 centímetros. É para falar o quê? Para falar que provavelmente ele tem uma esplenomegalia por conta de cirrose. Toque retal com melena, então de fato sangrou, você evidenciou. E os exames de sangue, hemoglobina de 7,9, tá? Então realmente caiu bastante HB. Plaqueta de 89, tá? Então 89 mil significa o quê? Que provavelmente o hiperesplenismo deve ser um cirrótico. RNI também um pouco alargado, 1,6. Então, a suspeita aqui por todo o histórico de transfusão sanguínea na década de 80, esplenomegalia, plaquetopenia, telangiectasias, suspeita de que seja um HDA varicose. Tá? O que eu tenho que fazer? A. Prescrever expansão volêmica com tistalóide, octreotide, beleza, octreotide está repressindo o vasoconstrictor, e antibiótico, perfeito, profilaxia para BBE. Coletar exames gerais e culturas, perfeito. Já vou marcar a letra A porque está muito bonita, gente, mas vamos ler as outras. B. Prescrever omeprazol. Olha, não é que seja proibido você prescrever omeprazol porque você não tem certeza de onde sangrou ainda. Então, na prática, você vai acabar prescrevendo, mas assim, depois que descobrir que é varicose, você vai acabar tirando, né? Mas assim, beleza, sob júdice, porque não é a nossa principal hipótese, mas não estaria 100% errado. Mas vamos continuar lendo. Concentrado de hemácias? Não, né? O paciente está com HB de 7,9, gente. Então, assim, não precisa de concentrado de hemácias. Solicitar endoscopia? Tá, precisa, mas não precisa ser agora, imediatamente. Não é a conduta inicial solicitar endoscopia, então tá errado também, porque a conduta inicial não é solicitar endoscopia, é estabilização. C. Prescrever concentrado de hemácias? Nem vou ler o resto, gente, porque tá errado, porque não precisa transfundir, HB tá 7,9, meu alvo é 7, tá? Prescrever octreotide, certo? E concentrado de hemácias, gente, era só você saber o alvo que era 7, que você já acertava a questão anulando todas as outras, né? Todos falavam de transfundir, você não precisa transfundir, tá? Perfeito? Letra A. Mais uma questãozinha para treinar. Unesp 2023. Segundo o consenso Baveno 7, que é o consenso mais atual que a gente tem sobre hipertensão portal, tá? Sobre a cirrose hepática, tá? É correto afirmar que a profilaxia antibiótica, vamos lá, profilaxia de antibióticos, é parte integrante da terapia para pacientes com cirrose e sangramento gastrointestinal alto? Sim, é parte. Somente para Child B ou C? Eu falei isso para vocês? Não falei. Por quê? Porque não é. Não depende do Child, é para todo mundo, tá? Sangrou, tem cirrose, sangramento varicoso, tem que fazer profilaxia para PBE. B. Somente deve ser considerado para pacientes com cirrose que apresentam sangramento gastrointestinal alto e possuem descompensação em ascite. Essa aqui muita gente vai marcar, né? Mas em teoria, mesmo que você não tenha uma ascite clínica relevante, você precisa sim fazer a profilaxia, tá, gente? Então, tá errada por isso, mas essa era uma boa questão de pegadinha para cair também e marcar essa letra B, né? C. Não possui mais indicação de ser utilizada? Lógico que tem. Cai fora isso aí. Lógico que tem indicação de ser utilizado. Deve ser a letra D, né? Espero que seja a letra D, senão vai ser uma resposta, uma questão sem gabarito, né? D. É parte integrante da terapia para pacientes com cirrose, que apresentam sangramento gastrointestinal alto e deve ser instituído desde a admissão hospitalar? Perfeito. Assina embaixo. Resposta letra D, gente. Vamos para a próxima. Vamos treinar mais uma questão, já que a gente está falando de sangramento. A MP 2024. Homem de 62 anos, admitido no pronto-socorro trazido pelo SAMU, apresenta histórico de vômitos com sangue e fezes enegrecidas, hematêmese e meleno, está sangrando, sem relato de etilismo. Diagnóstico de hepatite no passado sem segmento, sem acompanhamento, então pode ser que seja um cirrótico. Admissão sonolento, confuso, está encefalopata, deve ser cirrótico, talvez. Pouco albulário ativo, com presença de sangue e grande quantidade de orofaringe, quer dizer, ele está sonolento, pode ser uma sonolência até por alteração neurológica associada a um choque, digamos assim, hemorrágico, né? E tem muito sangue em cavidade orofaringe. Abertura ocular só o estímulo doloroso e localizando a dor.
tá? Então, assim, tá bem rebaixado esse paciente. Abdômen globoso, indolor à palpação, com maciez móvel presente, a percussão quer dizer tem ascite, então, assim, amigo, é cirrótico, tá? E sinal de parótipo positivo. Eu sei, ascite pode não necessariamente ser cirrose, mas nesse contexto clínico aqui, ele tá pondo pra gente indicar que é um paciente cirrótico. Frequência cardíaca ali 98, hipotenso, saturando ok. Em relação a esse caso clínico, as assertivas abaixo, tá? Primeira, o paciente deve ter uma via aérea definitiva assegurada de forma precoce? Com certeza, tá rebaixadão. O Glasgow, se você calcular, deve estar até menor que 8. Tá cheio de sangue orofaringe, precisa estabilizar esse paciente, tem que garantir via aérea. Então, com certeza, faz parte da estabilização do paciente a gente entubar esse paciente, tá? Garantir uma via aérea definitiva. Desculpa, gente, segunda alternativa. Na forte suspeita de hemorragia digestiva varicosa, sim, tem suspeita, os vasos constrictores esplânicos devem ser instituídos precocemente. Perfeito. Ou térlio ou cteotide. Antes mesmo do tratamento endoscópico? Perfeito, foi o que eu falei para vocês. 3. A endoscopia digestiva alta deve ser realizada na primeira hora da admissão em caráter de urgência. Chegou, moço, tá sangrando aqui, vem correndo fazer endoscopia. Não. Não é o tratamento inicial. O tratamento inicial é estabilização clínica. A endoscopia no contexto de varicosa até umas 12 horas, no contexto de HDA em geral até umas 24 horas, uma endoscopia precoce. Tá? A não ser que esteja instável, sangrando muito, aí seria melhor nas primeiras 12 horas de fato também. 4. A presença de sangue no tubo digestivo favorece a translocação bacteriana. Sim, sangrou, favorece translocar bactérias, que pode resultar em PBE, estando então indicado o uso de antibiótico para esse paciente. Sim, profilaxia para PBE, corretíssimo. Qual a nossa resposta, então? Apenas 1, 2 e 4 estão corretas. Perfeito? Bom, eu tinha falado para vocês, então, tinha parado nessa parte. Pedimos a endoscopia, estabilizamos o paciente, fizemos vasoconstrictores, fizemos antibiótico, agora vamos para a endoscopia. Na endoscopia, para varizes esofágicas, a gente tem duas opções principais. Ou a esclerose, tá? Que a gente injeta algum agente esclerosante, por exemplo, um etamolim, tá certo? Por exemplo, é um dos mais usados, tá? Com etamolim, esclerose com etamolim. Ou a gente faz ligadura elástica, tá? A ligadura, se estiver disponível, é um método preferencial. Mas se não tiver disponível ligadura, hoje em dia acredito que mais e mais lugares tenham ligaduras disponíveis. Se não tiver disponível, a esclerose pode ser uma opção. E para varizes gástricas, a opção é o cianoacrilato, tá? O cianoacrilato, gente, é tipo uma cola, tá? Que você vai entrar com o aparelhinho, tá? E você vai injetar, tipo, essa cola na variz gástrica que está sangrando, para tentar fazer parar de sangrar também. Aqui é um exemplo, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma variz, tá? E aqui o paciente, o endoscopista injetando o agente esclerosante na variz. Essa injeção ela pode ser tanto intravasal ou do lado da variz, tá? As duas técnicas são possíveis. O aparelho de injeção ela sai por um canal de trabalho que tem no aparelho de endoscopia, tá? E aí injeta aqui nas varizes, principalmente mais distais no esôfago, porque daí separa o fluxo para cima e controla o sangramento, tá? De forma semelhante, a gente pode fazer a ligadura das varizes, tá? Que seria a opção principal. Basicamente tem uma banda elástica ao redor do aparelho, que é um dispositivo que a gente consegue colocar, e aí você suga a variz e solta essa banda elástica, tá? E aí você fica esse aspecto aqui, é tipo uma liga de banco mesmo, tá? Diferente, né, mas se assemelha, tá? E aí você faz essa ligadura e consegue parar esse sangramento também, perfeito? Então, varizes gástricas eu não pus a foto, mas o que vocês precisam saber é que varizes gástricas é esse cianoacrilato, que é tipo uma cola que precisa tratar, tá? E aí, Rafael, fiz a endoscopia, mas não resolveu. O paciente voltou a sangrar nos primeiros 5 dias, tá certo? Beleza, voltou a sangrar nos primeiros 5 dias, já faz uma endoscopia nova, e aí só vai ser refratário depois se não tiver resolvendo mesmo assim, tá? Mas, Rafael, não resolveu a endoscopia, foi refratário porque não resolveu a endoscopia, ou já fiz 2 endoscopias e continuo refratário. Que opções que a gente tem para tratar esse paciente? Bom, uma opção lá no desespero, na hora para tentar estancar o sangue enquanto você consegue pensar e raciocinar, são os balões, tá? A gente tem um balão de Minnesota e principalmente o mais disponível que a gente tem é o balão de Stake Blackmore, tá? Esse balão é um balão que tem 3 vias, tá? Uma via é para aspiração gástrica, tá? A gente consegue ver aqui essa via para aspiração gástrica. Uma via para insuflar um balão gástrico e outra via é para insuflar um balão esofágico, tá? Para ficar a ideia é que esse balão esofágico ele fique contraindo ali no esôfago, pressionando ali no esôfago, para tentar fazer uma ação mecânica mesmo para estancar o sangramento por um tempo. Mas, gente, isso pensa comigo, uma pressão naquela parede esofágica. Tem risco de complicação? Tem, pode isquemiar, pode perfurar. Então o balão, ele é uma terapia ponte pro desespero para a gente segurar enquanto pensa alguma coisa para fazer, tá? O balão é uma medida heróica para a gente segurar um pouco.
Não dá para usar um balão por 5 dias, pelo amor de Deus. O balão ele deve ficar no máximo 24 horas, reavaliando com 12 horas se ainda eu preciso deixar esse balão. Perfeito? Como que eu passo o balão? Passo a sondinha, tá? Você insufla primeiro o balão gástrico, aí você certifica que ele está no lugar, você traciona um pouquinho para certificar que ele está no lugar, e depois você insufla o esofágico. O esofágico você tem que insuflar com um manômetro para você ver a pressão que vai ficar ali, para não deixar uma pressão demais, tá? Porque se a pressão for muito alta, você pode isquemiar até as paredes esofágicas. Outras opções também para refratário, lembra que eu falei do TIPS em outra aula para vocês, de aula de ascite, se você já assistir a aula de ascite? O TIPS é uma forma da gente tratar quase qualquer complicação que seja refratária decorrente de uma hipertensão portal descontrolada, para a gente reduzir a pressão portal. Se tiver disponível no seu serviço, é uma opção excelente para um HDA varicosa refratária. Tá? Pena que só em grandes serviços geralmente a gente tem disponível. Outras opções também são cirurgias para derivação pós-sistêmica, para a gente tentar reduzir essa pressão portal. Já que a HDA varicosa secundária é pressão portal, se eu diminuir a pressão porta, eu vou diminuir o sangramento pela HDA varicosa, vou controlar melhor esse sangramento. Então, medidas desesperadas para a gente tentar controlar um pouco esse sangramento. Bom, questão da Unesp 2023, então. Assinar a alternativa correta em relação ao balão de Sage-Take Blackmore. A. O balão pode ser deixado no paciente no máximo até 48 horas? Não, até 24 horas. Gente. B. Deve solicitar uma radiografia de tórax após a passagem do balão para confirmação do posicionamento na câmara gástrica? Até pode, mas depois que você insuflou tudo, tá? Você precisa confirmar que tá certinho, porque já pensou se você insuflar o balão gástrico no esôfago, aí você destruiu, né? Você ferrou com tudo. Então, sim, precisa de um controle. Na prática, muitas vezes, como é na correria, a gente tenta usar mesmo, tentar auscultar ali para ver se está no estômago, tá? Mas o ideal é a gente, depois de passar, fazer assim um raio-x para a gente confirmar que a posição da gástrica está certinho, porque se o gástrico estiver insuflado no esôfago, vai ser traumático, tá? Vai ser muita pressão para aquele esôfago, tá? Então, a B está certa. Vamos ler as outras para ver se faz sentido. Deve-se insuflar a câmara gástrica com esfíncter no manômetro? Não necessariamente, tá? O que a gente precisa medir a pressão de verdade é do balãozinho esofágico, tá? Porque o balão esofágico a gente tem que controlar a pressão para não ser muita pressão para o esôfago e ter maior complicação. D. A perfuração esofágica não é uma complicação, não é uma complicação, é uma complicação das mais temidas por conta dessa pressão que vai fazendo, pode isquemiar a parede, se você deixar muito tempo ou muita pressão, pode acabar tendo perfuração esofágica sim. Tá? Sírio-Libanês 2021. Homem de 32 anos procurou pronto-socorro por melena. Faz segmento ambulatorial por cirrose alcoólica, quer dizer, um HDA provavelmente varicosa. Após reanimação volêmica, a endoscopia de urgência revelou varizes de fundo gástrico, com sangramento ativo. Melhor abordagem para varizes de fundo gástrico, gente, cianoacrilato. Tá? Não discute duas vezes, cianoacrilato. Ligadura de varizes? Não. Ligadura elástica? Não. Passagem de balão? Não. Prótese esofágica? Não. Varizes de fundo gástrico, melhor tratamento endoscópico, cianoacrilato. Perfeito? USP Ribeirão 2021. Mulher de 57 anos chega no pronto atendimento com hematêmese. Desconhece comorbidades. Ao exame físico, consciente, procurado anictérica com boa perfusão periférica. Telangiectasias em tronco eritema palmar. O que quer dizer para mim? Ele quer dizer que deve ter cirrose, apesar dessa paciente desconhecer comorbidades. Então, puxa um pouquinho a sardinha para HDA varicosa. Abdômen com semicírculo de escoda presente. Quer dizer o quê? Ascite. Esplenomegalia, hipertensão portal. PA 10/6, frequência ok, exames laboratoriais HB de 8.1, plaqueta 60.000, hiperesplenismo por causa de cirrose, RNI 1.8 alargado por causa da cirrose. Qual a ação prioritária no manejo desse paciente? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse paciente? Eu tenho que estabilizar. Tem a opção de estabilizar? Transfundir hemoderivado? Não precisa, porque HB de 8.1, então não precisa transfundir hemoderivado. Prescrever IBP? Gente, eu estou falando que HDA varicosa é a minha primeira opção, então não é prescrever IBP, porque tá errado na prática você fazer? Não, porque o cirrótico também pode sangrar de uma úlcera, mas assim, não é a minha principal hipótese, não é o que eu devo fazer, não é a minha primeira conduta, tá? Fazer endoscopia já no D0 aí, no bate-pronto? Não, primeiro estabilizar o paciente. E dentro da estabilização do paciente, lembrem, tem que administrar o vasoconstrictor ou terlipressina ou octreotide e fazer o antibiótico profilático. Perfeito? Deu para entender? Então, tratamento de HDA varicosa, vocês estão craques já. Bom, se vocês estão craques em tratar, vamos ficar craques em prevenir a HDA varicosa. Tá? Isso é um tema muito importante, tá? Porque tivemos algumas mudanças aí nos últimos 2, 3 anos, tá? Depois justamente daquele Baveno 7 que a gente estudou na questão, foi um consenso novo da impressão portal que trouxe alguns conceitos novos, tá? Então, se vocês pegarem questões muito antigas ou literaturas mais antigas, pode ser que seja diferente do que eu vou falar aqui. Mas o que eu vou falar aqui é o que está valendo para a gente, para a vida e para a prova, tá?
Se a prova resolver inventar alguma coisa diferente disso aqui, tem que pedir recurso, anular a questão, coisas do tipo. Perfeito? Que a referência atual aceita é essa, para hipertensão portal, tá? Então a gente pode ter dois tipos de profilaxia. A primária, que é naquele paciente que nunca sangrou, e a secundária, que é naquele paciente que já sangrou. A primária, gente, hoje em dia, a gente considera que todo paciente com hipertensão portal clinicamente significativa, ele precisa de profilaxia. Que aí, na verdade, é uma profilaxia para evitar descompensações da hipertensão portal. Dentre elas, a HDA varicosa, tá? Mas seria uma profilaxia para evitar descompensações da hipertensão portal. E essa profilaxia, ela é com beta-bloqueador, preferencialmente, tá? Lembra que uma época a gente falava, só vai fazer profilaxia primária se tiver varizes médio, grosso, varizes, paciente com red spot, paciente com blá, blá. Não. Paciente A de B ou C, não. Agora, tem hipertensão portal clinicamente significativa? Tem varizes esofágicas por causa de hipertensão portal? Tem ascite por causa de hipertensão portal? Tem alguma relevância clínica essa hipertensão portal? Então, precisa de indicação de beta-bloqueador, tá? Rafael, e qual beta-bloqueador? Pode ser beta-bloqueador não seletivo, como propanolol, nadolol, ou o preferido hoje em dia, já desde o baveno anterior, é o carvedilol, tá? Que ele tem uma melhor tolerância, tá? O alvo é uma dose de 6,25 mg 2 vezes por dia, não é aquela dose de 25 2 vezes por dia da insuficiência cardíaca, tá? O carvedilol tem uma tolerância melhor, ele também tem um efeito vasodilatador anti-alfa-adrenérgico, tá? Então, não é que não posso usar o propanolol, mas o preferido hoje em dia é o carvedilol, tá? E preferido hoje em dia tanto para primária como para secundária, porque no baveno anterior, no consenso anterior, ele só tinha evidência para primária, não tinha para... Desculpa, só tinha evidência para primária, justamente, não tinha evidência para secundária. Hoje em dia ele tem evidência para as duas, tá? Então posso usar carvedilol na primária e na secundária, que inclusive essa diferença já foi questão de pegadinha de prova anterior, que só podia para uma das duas, tá? Mas hoje em dia pode nas duas, tá? Bom, ligadura elástica, eu posso fazer ligadura elástica para profilaxia primária? Posso, mas assim, preferência beta-bloqueador. Quando que eu vou fazer então? Quando ou o paciente não tolera beta-bloqueador, por exemplo, o paciente fica muito bradicárdico, fica muito hipotenso, tem muita tontura com beta-bloqueador, não aguenta, então daí eu vou fazer ligadura elástica, porque ele não aguentou o tratamento clínico. Ou se eu tiver... para fazer a ligadura, gente, aqui não é o, é I, tá? Para fazer a ligadura, eu preciso ter varizes de alto risco, né? Então, se você tiver uma variz de fino calibre, não dá, tecnicamente não dá para aspirar aquela varize e fazer a ligadura, tá? Então tem que ter varizes pelo menos de médio ou grosso calibre ou red spot. Então se tiver uma variz fininho calibre e o paciente não aguenta beta-bloqueador, você vai acabar acompanhando só. Perfeito? Deu para entender mais ou menos? Então assim, preferência, profilaxia primária. Todo mundo tiver hipertensão portal clinicamente significativa, preferência total beta-bloqueador, preferência carvedilol, uma dose aí de 6,25 mg, 6,25 mg 2 vezes por dia. E se não tolerar o beta-bloqueador, aí sim você parte para a ligadura elástica. Já a profilaxia secundária, quer dizer, o paciente já sangrou, tem que fazer para todo mundo, tá? E aí eu continuo associando beta-bloqueador e ligadura elástica, quer dizer, eu vou dar o beta-bloqueador e eu vou tentar erradicar essas varizes esofágicas através de ligaduras. Precaução do uso de beta-bloqueador em alguns pacientes, tá? Ascites volumosas, ascites refratárias, tá? Você tem que ter um pouco mais de cuidado com o beta-bloqueador, porque pode ter pior da função renal. E você precisa suspender o beta-bloqueador num contexto de hipotensão, pressão PA sistólica menor que 90, em vigência de sangramento também é de bom tom que se suspenda o beta-bloqueador, em vigência de PBE, tá? Se o paciente está infectado ou se o paciente está com insuficiência renal, também é de bom tom que você suspenda temporariamente o beta-bloqueador e reintroduza só quando o paciente estiver novamente clinicamente estável. Perfeito? Deu para entender? Esse tema muito relevante, tá, gente? E agora, umas regrinhas um pouco difíceis, tá? Mas que estão escritas no Baveno 7, começaram a pingar um pouco ou outro caindo, mas que como elas estão se sedimentando um pouco mais na prática clínica, a tendência é que elas comecem a cair um pouquinho mais na prova de vocês, tá? Então, são alguns conceitos, eu sei que é chato, eu sei que vocês têm um monte de informação para lembrar, mas é interessante que vocês saibam sim esses conceitos, tá, gente? A gente tem uma regrinha dos 5, tá? Isso aqui, gente, são medidas de rigidez hepática, tá? A gente tem um exame que a gente chama de elastografia hepática, que a gente falou na aula de conceitos de cirrose, tá? Que ele serve para medir a rigidez hepática. Quanto maior o valor, significa que o fígado ele é mais rígido. Quando o fígado é mais rígido, significa que esse fígado é mais rígido porque ele tem uma hepatopatia mais avançada. Quanto mais rígido, maior chance de ele ter uma cirrose, digamos assim. E aí a gente tem dois conceitos importantes.
que é o de doença hepática crônica avançada compensada, que basicamente seria uma cirrose compensada, e o de hipertensão portal clinicamente significativa, que quando a gente não mede tanto esse gradiente de pressão, mas quando a gente mede o gradiente de pressão, seria acima de 10 milímetros de mercúrio. Tá? É relevante porque se eu tenho hipertensão portal clinicamente significativa, eu já tenho indicação de usar o beta-bloqueador. E o que eu posso tirar das regrinhas aqui? Bom, que se o valor da rigidez hepática for menor que 5 kilopascals, tá certo? Com certeza esse fígado está normal, tá? Não é um fígado cirrótico, não tem hepatopatia, é um fígado normal, tá? Por outro lado, se eu tenho abaixo de 10, beleza, esse fígado pode não ser normal, mas eu não tenho cirrose. Eu afasto uma cirrose nesse paciente com menor que 10, tá? Por outro lado, se eu tenho maior que 15 a rigidez, sugere cirrose, tá? Sugere uma cirrose que a princípio pode estar compensada. Aí vai depender de que estágio o paciente está, mas sugere que o paciente tenha pelo menos uma cirrose acima de 15. Então, abaixo de 5, normal. Abaixo de 10, posso até ter uma hepatopatia, mas não tenho cirrose. Acima de 15, sugere cirrose, tá? Acima de 25, aí sugere a hipertensão portal clinicamente significativa, tá? Abaixo de 15, se eu tenho abaixo de 15 e eu tenho uma plaqueta boa, maior ou igual a 150 mil, isso exclui hipertensão portal clinicamente significativa. E por outro lado, se eu tenho abaixo de 20, isso é um dado importante, se eu tenho abaixo de 20 e plaqueta alta, por altos intensos, maior que 150 mil, eu não preciso fazer uma endoscopia para avaliar se o paciente tem varizes de esôfago, porque provavelmente ele não tem varizes esofágicas ou gástricas. Perfeito? Então, assim, se eu tenho um valor abaixo de 20 e um valor em plaqueta maior que 150 mil, eu evito ter que fazer uma endoscopia. E eu diria que para vocês, se vocês puderem saber todas, melhor ainda, mas tem duas principais que eu diria para vocês, são essas duas aqui. Acima de 25 sugere hipertensão portal, tá? Porque lembra que beta-bloqueadores devem ser considerados para prevenção e descompensação em todos os pacientes com hipertensão portal clinicamente significativa. Então, assim, se eu tiver acima de 25, provavelmente significa que eu já tenho que prescrever o beta-bloqueador. E esse dado também de abaixo de 20 e plaquetas altas, evitar endoscopia também é um dado interessante que é mais fácil de ser cobrado em prova, tá? Além disso, outro dado importante é que se o paciente já está usando a beta-bloqueador, a princípio eu não tenho indicação de fazer uma endoscopia só para avaliar varizes, para avaliar a profilaxia primária, porque eu já estou fazendo a profilaxia primária. Então vai ser uma informação que não vai me acrescentar em tanto, tá? Então não é obrigatório fazer talvez uma endoscopia no paciente que já está usando beta-bloqueador no contexto atual do Baveno 7. Perfeito? Então vamos treinar um pouquinho, questão da MP 2024. Dentre as principais causas de hemorragia digestiva alta, as varizes esofágicas e gástricas são comumente encontradas como fonte de sangramento em pacientes com hipertensão portal, em especial portadores de cirrose hepática. Sobre esse tema, quer dizer, falou, e nem precisava, era só falar. Sobre varizes esofágicas e gástricas, analise alternativas abaixo, assinale a correta. A. Na vigência de sangramento alto proveniente de varizes esofágicas, a endoscopia digestiva alta deve ser realizada, sim, porém, sem necessidade de ligadura elástica, se o paciente preferir usar. Espera um pouco, o beta-bloqueador não vai tratar o sangramento, meu amigo, nem é para usar beta-bloqueador em vigência de sangramento ativo do paciente hipotenso. Então, assim, tá sangrando, tem que fazer o tratamento endoscópico, então completamente errado, tem que tratar assim, tá? B. A profilaxia primária de sangramento varizes de esôfago deve ser feita de forma combinada, não. Só beta-bloqueador, tá? Não precisa ser de forma combinada. C. A hemorragia digestiva proveniente de varizes gástricas apresenta manejo endoscópico similar de varizes esofágicas, com a primeira linha sendo tratamento de ligadura? Não. Varizes gástricas é cianacrilato. Lembram? A. A profilaxia secundária de hemorragia digestiva por varizes esofágicas, na maioria das vezes, é realizada ou com terapia endoscópica ou com tratamento clínico de forma não combinada? Não. A secundária sim é combinada, ele inverteu aí. Em vigência de sangramento ativo por varizes esofágicas, é imprescindível a realização da endoscopia digestiva alta, sim, para terapia endoscópica, sim, com a associação posterior de fármaco endovenoso vasoativo, posterior e até antes, na verdade, da endoscopia, por exemplo, a terlipressina ou octreotide, perfeito, melhoraria até falando que não é tipo posterior, é junto, antes da endoscopia, já pode começar o vasopressor, mas não está errado como ele falou dessa forma, então, letra E, marca e parte pro abraço. Unicamp 2020. Paciente de 55 anos com cirrose por álcool compensada, sem comorbidades, realizou endoscopia com descrição de varizes de esôfago de grosso calibre com sinais da cor vermelha. Com relação à profilaxia primária de hemorragia digestiva alta com hipertensão portal, é correto afirmar. Essa questão de 2020, gente, é antes do último Baveno. O último Baveno foi de 22 para 23, tá? Então, assim, mas ela cabe no Baveno atual. Mas vamos lá, letra por letra. A. Está indicada a realização de escleroterapia? Não, escleroterapia não é indicação de profilaxia primária, tá? Ligadura elástica é a única terapia eficaz?
Naquela época que a gente considerava beta-bloqueador ou ligadura, mas assim, já era errado porque era única terapia, e agora continua mais errado ainda porque só é para fazer ligadura se não tiver condições de usar o beta-bloqueador. Propanolol não está indicado isoladamente devido ao calibre presente nas remédios? Não, pode usar sim o propanolol isoladamente, independente de ter red spot, independente do tamanho da variância. E D, carvedilol em dose fixa de 6,25 12 em 12 é a opção terapêutica? Sim, com certeza. Carvedilol é até uma das opções preferíveis no caso de profilaxia, de prevenção de descompensações da hipertensão portal. Agora, citar um pouquinho, quando a gente, só esse tema, tá, gente? Duas outras possíveis causas de sangramento, tá? Quando a gente tem paciente cirrótico, tá? A gente tem o que a gente chama de GAVE, tá? O GAVE são essas ectasias vasculares antrais, tá? Então, se são ectasias vasculares, são mais formações vasculares. E no antro, quer dizer que elas são só no antro gástrico, tá? Ela pode ter um aspecto em favos de mel, como isso aqui, tá? São malformações vasculares, tipo, formando favos de mel. Ou a gente pode ter assim, essas estrias que parecem um estômago e melancia, parece de verdade. E aí, o GAVE, gente, ele não está associado à hipertensão portal, tá? Essas ectasias vasculares, elas não estão associadas à hipertensão portal. Elas podem estar associadas com cirrose, mas também podem estar associadas com esclerose sistêmica, doença renal crônica, cardiopatia, tá? Então, o tratamento não é tratar a hipertensão portal. Então, o tratamento é um tratamento endoscópico, tá? Endoscopia com plasma de argônio, que é tipo um jeito de queimar, esse é o tratamento de escolha, tá? Fazer endoscopia e queimar com plasma de argônio. Casos muito refratários, você pode pensar em fazer até uma antrectomia, tá? Você pode retirar o ântero do paciente, precisa fazer uma gastrectomia parcial para se não está refratário de mais tratamento. Outras opções também você pode fazer, se for muito, não nesses casos aqui, mas se for muito localizado, dá para tentar queimar de outras formas, sem ser necessariamente com plasma de argônio, mas o de escolha é o plasma de argônio. E, como eu falei, não está associado com a hipertensão portal. Então, por exemplo, TIPS, beta-bloqueador, não vai ajudar tanto em prevenção de sangramento dessa questão, porque o GAVE não está associado à hipertensão portal. Por outro lado, a gente pode ter a gastropatia hipertensiva portal, que, como o nome diz, ela está associada com a hipertensão portal. É uma gastropatia em que a gente vê esse aspecto aqui em mosaico em corpo gástrico, tipo uma pele de cobra. E que em casos mais intensos a gente pode ter também essas hemorragias subepiteliais. O tratamento a gente pode ter duas apresentações. O mais clássico não acontecer nada por isso. Você entra, olha, mas não está sangrando, não tem anemia, não tem nada disso. Se o paciente, por um acaso, tiver um sangramento crônico, quer dizer, tiver uma anemia que não está sendo controlada, está precisando repor toda hora, mas é um sangramento muito mais crônico e não agudo, você vai prescrever beta-bloqueador não seletivo, porque lembra que eu falei, é gastropatia hipertensiva portal. Você vai, às vezes, repor ferro, tá? Para ir controlando, se for um sangramento não tão vultuoso, você vai tentando repor com ferro. E pode sim prescrever o TIPS aqui, tá? O TIPS pode ser usado se o caso é muito refratário, que é muito raro isso acontecer. Mas lembra, o TIPS pode ser usado para qualquer complicação refratária da hipertensão portal, tá? Já se for um quadro muito agudo, que é extremamente raro disso acontecer, você vai acabar prescrevendo vasoconstrictores esplânicos, tipo terlipressina ou octreotide, porque não tem muito um tratamento endoscópico que dê para fazer, porque é meio difuso no estômago isso, tá? E a gente, da mesma forma que tem a gastropatia hipertensiva portal, a gente também pode ter, por conta da hipertensão portal, pode ter duodenopatia hipertensiva portal, enteropatia, colopatia, tá? E aí o tratamento vai ser de forma semelhante também. Perfeito? Bom, questão então SES Pernambuco 2019 é uma questão um pouco antiga, porque não é um tema muito recorrente em provas, mas acho que é um assunto que vocês precisam também saber, pode fazer diferença numa ou outra questão. Então, eu trouxe essa questão em 2019. Paciente de 80 anos, portador de cirrose hepática, Child B, secundária à doença hepática gordurosa, não alcoólica, foi admitido com história de episódios recorrentes de melena que exigiram várias hemotransfusões no último ano, quer dizer, um sangramento crônico. A endoscopia revelou angiectasias em antro gástrico, tá? Geralmente, GAVE, gastropatia hipertensiva no paciente não vai ter hematêmese, tá? Vai ser sangramento. Se sangrar, GAVE sangra mais frequente que gastropatia hipertensiva portal, mas é um sangramento bem crônico, tá? O sangramento de GAVE geralmente é um sangramento bem crônico, não é naquela hematêmese franca, não é um paciente que instabiliza, tá? Bom, a endoscopia desse paciente revelou angiectasias em antro gástrico. O que é isso? Isso é GAVE, ectasias antrais gástricas, tá? Que se distribuem em estrias lineares, partindo do piloro, quer dizer, aquele aspecto não era aspecto de colmeia, tá? Não era aspecto de favo de mel, tá certo? Era um aspecto de melancia, tá? Qual a opção terapêutica mais adequada para o caso? Propanolol? Não, porque eu falei para vocês que propanolol é para hipertensão portal, o GAVE não tem a ver com hipertensão portal. Antrectomia é uma opção, mas para um caso refratário, não fiz nada ainda. Coagulação com plasma de argônio? Perfeito, perfeito, é o melhor tratamento para GAVE.
TIPS seria uma opção para caso refratário? Não, porque o GAVE não está associado com hipertensão portal. Então, TIPS não cola aqui porque GAVE não tem associação com hipertensão portal. E transplante hepático? Também, primeiro que não seria a opção primeira, e segundo que o GAVE não está associado com a hipertensão portal, e se pode até melhorar com o transplante hepático, mas assim, poxa, a primeira conduta que eu vou fazer para esse caso já é transplante hepático? Não. Coagulação com plasma de argônio durante a endoscopia. Para finalizar essa aula, gente, agora vamos falar sobre síndrome hepatopulmonar. O que é síndrome hepatopulmonar? Vocês têm que lembrar que o paciente cirrótico ele tem algumas vasodilatações, tipo vasodilatações plâncnicas, de vasos plâncnicos. E também ele pode ter vasodilatação de capilares pulmonares. E ao ter vasodilatação de capilares pulmonares, pensa que isso aqui é um capilar normal, tá? Tudo que passa aqui dentro do capilar consegue fazer trocas com o alvéolo. Mas quando ele está vasodilatado, o que passa aqui no meio já não consegue fazer trocas adequadas. Então a gente acaba tendo, devido a essa vasodilatação de capilares pulmonares, a gente acaba tendo um distúrbio de ventilação perfusão. E aí o paciente pode ter o quê? Ele pode ter dispneia, baqueteamento digital pela hipóxia crônica. E aqui essas duas características principais, gente, que caem muito em prova. Cai muito não, mas quando cai, muita gente não sabe o que é, na verdade, que é a platipneia e ortodeóxia. O que é a platipneia? A platipneia é quando o paciente piora da falta de ar quando levanta, não é quando deita. Ele levanta, diferente da insuficiência cardíaca, por exemplo, que o paciente deita e piora da falta de ar. Aqui o paciente ele levanta e piora da falta de ar. Por que isso acontece? Porque essa vasodilatação de capilares pulmonares cirróticos acontece mais em base. Então, quando você fica em pé, vai mais sangue para a base pulmonar, que é mais vasodilatado, então piora o distúrbio ventilatório, o distúrbio ventilação perfusão aqui embaixo, tá? Então, por isso, quando o paciente fica em pé, ele piora da falta de ar na síndrome hepatopulmonar. Além disso, a gente tem a ortodeóxia. Significa o quê? Significa que quando o paciente deita, a saturação dele melhora. Quando ele levanta, a saturação piora. Então, ele deitou, melhorou da saturação. Então, isso é ortodeóxia, justamente porque quando você deita, não fica tanto sangue só nas bases pulmonares, distribui um pouco melhor, e com isso vai para capilares que estão menos vasodilatados, já que a vasodilatação ocorre mais em bases pulmonares. Deu para entender? Esses dois conceitos aqui são super importantes, tá, gente? Faz um diferencial pra caramba de se você acertar isso na prova. Quando cai, não cai tão frequente, mas quando cai, é um diferencial para você. E como que eu dou o diagnóstico de paciente de síndrome hepatopulmonar? Bom, primeiro eu preciso identificar que ele tem hipóxia, tá? uma PaO2 de menor que 80 na gasosa arterial, ou um gradiente de oxigênio alveolar arterial maior que 15, se considera maior ou igual a 20 se for um paciente idoso, tá? Mas principalmente tem que ter um paciente com hipóxia. E identificação do defeito vascular pulmonar. Como que eu identifico esse defeito vascular pulmonar? Às vezes alguma tomografia pode sugerir já, mas o principal método que a gente tem aqui é o ecocardiograma com microbolhas. O que é esse ecocardiograma com microbolhas? Você pega uma solução salina e agita a solução salina. Daí vai formar bolhas, microbolhas dentro da solução salina. O normal, gente, é que você vai fazer lá o ecocardiograma, você coloca essas microbolhas no sangue do paciente, tá? Injeta na veia do paciente, vai passar pelas câmaras direitas, né? Pelo retorno venoso, vai passar pelas câmaras direitas, vai passar pelo pulmão, os capilares pulmonares vão desfazer essas microbolhas e não vai aparecer nenhuma microbolha no coração. Só que pode ter dois acontecimentos. Essa microbolha pode aparecer no átrio esquerdo, lembra que é para aparecer no átrio direito, tá? Nas câmeras direitas, porque está vindo pela veia. Se aparecer no átrio esquerdo já com um ciclo cardíaco, não significa defeito capilar pulmonar, significa que tem algum shunt intracardíaco, por exemplo, uma comunicação interatrial. Então, poxa, já entrou junto, passou no direito, já passou para o esquerdo, é porque tem alguma coisa no meio que está comunicando. Então, não é isso que a gente procura, mas pode ser uma causa. Pode ser uma causa de ter microbolhas no lado esquerdo. Agora, se essas microbolhas aparecem nas câmeras direitas, no átrio direito, no átrio esquerdo, tá? Ela começa pelo átrio direito. Se ela aparece no átrio esquerdo, depois de 3 a 8 ciclos, significa que tem dilatação de vasos intrapulmonares. Por quê, Rafael? Porque, ó, se tem vaso dilatado, pensa assim, tá vaso dilatado. Tem microbolhas que vão passar no meio e não vão fazer a troca com o alvéolo. Então, essas microbolhas, elas vão passar por toda a circulação pulmonar e vão chegar na circulação esquerda ainda, tá? Então, se chegam microbolhas após 3 a 8 ciclos nas câmaras esquerdas, depois de passarem na direita, significa que tem vasodilatação pulmonar. E isso é um indício de defeito vascular pulmonar. E isso é critério diagnóstico para a gente falar de síndrome hepatopulmonar, tá? E a gente pode classificar a síndrome hepatopulmonar conforme a hipoxemia. Leve, se a hipóxia for bem leve mesmo, maior que 80 ml de mercúrio a PO2, e aí vai ser mais por alteração de gradiente de oxigênio alveolar arterial.
moderado 60 a 80, grave 50 a 60 e muito grave se eu tiver uma PaO2 menor que 50. O tratamento é bem frustrante, tá? A gente basicamente tem O2 para suplementar, se necessário, e o transplante hepático é uma opção, na verdade, que a gente tem que avaliar em casos graves, mas tem que ter cuidado em casos muito, muito graves, que às vezes pode ser até a contraindicação ao transplante hepático, já que é uma cirurgia bem grande. Perfeito? Para treinar um pouquinho sobre esse tema, USP São Paulo 2022, homem de 60 anos de idade com história de aumento de volume abdominal, acompanhado de edema progressivo de membros inferiores há cerca de 3 meses. Refere dispneia que melhora quando se deita. Dispneia que melhora quando se deita. Quer dizer, a dispneia que piora quando se levanta. Isso é o que? Isso é a platipneia. Tem que pensar já em cima da hepatopulmonar. É hipertenso mal controlado há 10 anos e bebe 2 doses de destilado. Opa! 2 doses de destilado há 2 anos, pode ser que ele tenha uma hepatopatia, uma cirrose por álcool, né? E ele está aumentando o volume abdominal, talvez uma ascite, tá? O exame subsidiário que tem maior probabilidade de estar alterado nesse paciente é, vamos lá, o paciente tem platipneia, a gente tem que pensar em síndrome hepatopulmonar, tem que pensar em cirrótico. É o BNP? Não, se fosse BNP seria se estivesse pensando em insuficiência cardíaca. É o fator 5? Sim. O fator 5 ele é produzido pelo fígado, então em paciente cirrótico, o fator 5 ele vai cair, tá? A gente vai ter uma menor atividade de fator 5. Proteinúria e creatinúria? Não. Relação proteinúria? Não. Por quê? Porque isso seria se eu estivesse pensando em síndrome nefrótica. Não, porque eu tenho uma platipneia. Creatinina sérica? Não, só se eu estivesse pensando em insuficiência renal. E não, o paciente tem uma platipneia. Então, platipneia é bem sugestiva de hepatopulmonar. Então, é bem sugestiva que a gente tenha um paciente com cirrose. E o tanto que a USP gosta desse tema, questão da USP agora de 2023. Homem de 67 anos desenvolveu ascite e edema de membros inferiores há 2 meses. Refere dispneia que melhora ao deitar. De novo, platipneia. A albumina sérica é 3. A concentração de albumina líquido acítico mais provável é de... Aqui ele misturou o conceito de platipneia com gaza, né? Então, assim, tem platipneia e está querendo dizer que é porque é um cirrótico. Então, ele quer dizer que a ascite desse paciente é por hipertensão portal. Se é por hipertensão portal, vocês lembram que o gaza tem que ser maior ou igual a 1,1. Se a albumina sérica, virou matemática a aula, gente. Se a albumina sérica é 3, então tem que ser 3 menos x, tem que ser maior que 1,1. Concorda comigo? Porque, assim, tem que ser uma albumina, que se for uma albumina de 2,5, o gaza vai ser 0,5. Se for 0,5, não é compatível com cirrose. Perfeito? Então, 3 menos x maior ou igual a 1,1 fica x menor ou igual a 1,9. Então, a albumina no líquido acítico tem que ser menor ou igual a 1,9 para poder ser um gaza alto, para poder ser compatível com cirrose, já que é platipneia. Deu para entender mais ou menos? Então, assim, mais ou menos não, tem que ter entendido 100%, tá? Então, com a resposta, qual um que é menor que 1,9 aqui? É 1. Então, o gabarito foi letra A. Mas como que a gente matou a questão? Principalmente na platipneia, tá, gente? Então, a platipneia é um dado semiológico muito importante para você pensar que o paciente cirrótico tem síndrome hepatopulmonar. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos nos outros módulos. Abração.